Queridos, essa noite eu queria fazer a leitura do texto bíblico que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 3, dos versos 7 aos versos 19. Hebreus 3, de 7 a 19. Assim diz a palavra de Deus. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei da minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar no descanso do Senhor. Interessante, esse livro, essa carta aos Hebreus, ela não tem um autor identificado. O autor, na carta, ele não se identifica. Ao longo dos séculos, muitas indicações, alguns dizem que foi Paulo, outros que foi Apolo, alguns falam que foi Barnabé ou Lucas, mas nenhuma dessas hipóteses é conclusiva, comprovada. Embora saibamos exatamente, não saibamos quem escreveu, mas o autor aqui, ele vai demonstrar um profundo conhecimento das Escrituras, as Escrituras hebraicas e também da teologia cristã. O público original parece ter sido um grupo de cristãos judeus, e aquele grupo estava enfrentando uma perseguição, e eles enfrentavam a tentação de abandonar a fé em Cristo Jesus para voltar às práticas do judaísmo. Aquele povo precisava ser encorajado a permanecer firme na fé em Jesus Cristo como o Messias e não retroceder. Da mesma forma, nós hoje precisamos ser encorajados a permanecermos fiéis a essa doutrina, crendo que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele veio, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, para que nós tenhamos a vida eterna, tenhamos vida abundante. O capítulo da carta, ele vai começar com o autor se dirigindo aos irmãos, e ele os chama de santos irmãos. Essa era uma designação que era usada para aqueles que faziam parte da família de Deus, separados pela graça de Deus, santos. E a palavra de Deus, ela nos traz um imperativo: sede santos, porque eu sou santo. E aqui não é uma alternativa, queridos. Isso é um imperativo. Nós precisamos ser santos, porque o Deus a quem servimos, Ele é santo. Não há negociação, não há meio termo. Eu e você precisamos buscar uma vida de santidade, uma vida de pureza diante do Senhor. O texto que nós lemos vai trazer um pouco da história do povo rebelde
que Moisés tirou do Egito. E aqui ele vai falar sobre a rebeldia do povo que, mesmo convivendo com tantos sinais que Deus fez no meio deles, ainda assim aquele povo se mostrava arredio, desobediente, incrédulo, um povo murmurador. O povo que tinha a presença de Deus com ele todos os dias, mas que não era um povo de coração grato, mas um povo que reclamava. Moisés tirou aquele povo do Egito, mas aquele povo não tirou o Egito do coração deles. Quantas vezes tem acontecido na nossa realidade atual? A pessoa sai do mundo, mas não tira o mundo de dentro do seu coração. E isso se reflete nas atitudes e nos comportamentos. Após demonstrar que Cristo é superior aos anjos, o autor volta a sua atenção para alguém que era considerado pelos judeus como o maior homem de todos os tempos, pois lhe havia entregado a lei, instituído seu sistema religioso. E o autor afirma que Cristo era também superior a esse homem, a Moisés. Ambos cumpriram muito bem os seus papéis, ambos foram extremamente fiéis no desempenho de suas incumbências, mas Jesus, ele excedeu em muito nas suas responsabilidades em comparação a Moisés. Ele desceu do céu, ele se esvaziou de sua glória para viver entre nós e morrer na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida. Moisés ministrou a Israel sobre a antiga aliança. Jesus ministra a sua igreja mediante a nova aliança. Queria trazer alguns pontos para a gente refletir sobre esse texto. O primeiro deles é que nós não devemos duvidar da palavra de Deus por conta da dureza do coração. E Jesus Cristo já fez uma severa advertência quando os fariseus lhe questionam sobre a questão do casamento e divórcio. E ele vai dizer que Moisés permitiu carta de divórcio por conta da dureza do coração daquele povo. Aquele povo se caracterizava por essa dureza de coração. E se olharmos para nós hoje, como o Senhor vai encontrar o nosso coração? Será que Ele vai também encontrar um povo de coração endurecido? Um povo desobediente? Um povo que insiste em virar as costas para o Senhor? Se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa é a grande advertência que o autor de Hebreus está trazendo para nós aqui. O pecado, ele traz escravidão. Há um paralelo entre a escravidão do povo lá do Egito e o pecado do mundo. Assim como os hebreus foram libertos lá do Egito pelo sangue do Cordeiro e o poder de Deus, também hoje o pecador que crê em Jesus Cristo, ele é liberto da escravidão do pecado por meio do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não era da vontade de Deus que aquele povo permanecesse preso, escravo no deserto. Deus não chamou aquele povo para ser escravo. Deus escolheu aquele povo como seu povo. Mas a dureza do coração daquele povo o levou à escravidão. E é interessante que mesmo desfrutando do livramento de Deus, aquele povo insistia em viver escravizado, porque em muitos momentos eles diziam: era melhor estar no Egito do que morrer de fome, do que morrer de sede. E em nenhum momento lhes faltou água, nem lhes faltou comida, porque Deus provia tudo. Assim como faz hoje, Deus provê tudo para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o servo do Senhor, ele não mendigará o pão. Nós podemos, queridos, passar por dificuldades. Nós podemos passar por momentos complicados, mas o Senhor não desampara o seu filho. O Senhor não desampara aquele que é fiel. Mas aquele povo insistia em duvidar do poder de Deus sobre a vida deles. Não era da vontade de Deus que eles ficassem ali. Deus planejou a libertação daquele povo. Deus escolheu Moisés como libertador. E Deus trouxe livramento
àquele povo. Aquele povo do coração endurecido teve como consequência, porque duvidou da promessa do Senhor, adiaram a sua entrada na terra prometida. Aquele povo não estava separado por Deus para sair do Egito e passar 40 anos no deserto. O pecado fez isso. E quantas coisas têm levado muito tempo para acontecer na sua vida hoje, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da murmuração. Quantas bênçãos eu e você temos perdido por causa da nossa murmuração. Como aquele povo perdeu. Passaram 40 anos por causa da dureza do coração. E toda aquela geração ficou no deserto, com exceção de Josué e Calebe, porque eles permaneceram firmes na fé, crendo que Deus cumpriria aquilo que prometeu. E eu quero dizer para você essa noite, tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, Ele há de cumprir, porque não é homem para que minta. Jó vai dizer que Deus é poderoso para fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nada que o Senhor planejou para mim e para a sua vida deixará de acontecer. Mas acontece de acordo com a vontade dEle, que é soberana, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Às vezes nós somos impacientes, às vezes nós não queremos esperar, mas o tempo de Deus precisa se cumprir na nossa vida. Há coisa de uma semana eu recebi uma bênção grandiosa, que eu esperava há 17 anos. Sabe, isso causa ansiedade, mas a Bíblia não nos ensina que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Aquele povo insistia em desobedecer a Deus. Deus livrou os israelitas da escravidão do Egito, Deus cuidou deles, Deus demonstrou o seu poder em inúmeras ocasiões, e ainda assim aquele povo murmurou em vez de confiar nas promessas do Senhor. Aquela geração que vagou no deserto, ela é frequentemente citada, sempre como um exemplo negativo, com relação à incredulidade e à murmuração. E esse episódio ele se tornou como uma advertência para as nossas gerações hoje, para que nós não estejamos a repetir o comportamento daquele povo, um povo de coração endurecido, e que esse povo que aqui está hoje não seja visto por Deus como um povo de coração endurecido, mas em um povo que crê, um povo que espera, um povo que tem a sua esperança no Senhor, naquele que pode todas as coisas. Ainda que esteja difícil, ainda que você esteja já cansado de esperar, espere, porque tudo acontece no tempo de Deus, porque Ele é soberano. O problema do coração, a segunda coisa que eu queria trazer sobre esse texto, o povo de Israel, com exceção de Moisés, de Josué e Calebe, aquele povo errou no coração. O seu coração ainda continuava no Egito, afastou-se de Deus, afastou-se da palavra de Deus, demonstrando que tinha um coração perverso e incrédulo. O povo não creu que Deus lhe daria vitória, que Deus lhe levaria a Canaã, mesmo após experimentarem tantos sinais, tantas maravilhas. Queridos, e hoje quantas vezes nós temos experimentado verdadeiros milagres de Deus nas nossas vidas, e ainda assim nós somos incrédulos. O fato de você acordar pela manhã e abrir os seus olhos e ter saúde é milagre de Deus. Você ter alimento todos os dias é dádiva do Senhor. É Ele quem dá, é Ele quem sustenta. O privilégio de estarmos aqui hoje, nessa noite, louvando e adorando a Deus, é um grande milagre de Deus. Enquanto existem irmãos nossos que têm que louvar a Deus no subterrâneo para não serem mortos, assassinados, decapitados. Essa liberdade que nós gozamos é milagre de Deus, nós precisamos ter um coração grato a Ele.
O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele vai usar a jornada de Israel no deserto também como uma advertência contra pecado e incredulidade. E ele menciona especificamente a idolatria, a imoralidade, a murmuração, como pecados que resultaram na destruição de muitos israelitas e têm destruído a vida de muitas pessoas ainda hoje. Não permita que a incredulidade tome conta, tome posse do seu coração. A pessoa que erra no coração e tem um coração incrédulo, também acaba tendo um coração endurecido. Um coração que é insensível à palavra e à obra de Deus. Não consegue perceber. O coração daqueles que resistem à palavra de Deus hoje, que escolhem seguir o sistema desse mundo, fazendo concessões indevidas, vivendo na escravidão do pecado, é um coração endurecido. E que pode fazer com que fiquem fora do descanso do Senhor. É importante que estejamos atentos para a advertência que esse texto nos traz, nos versículos 7 e 8, e reconhecer os perigos espirituais que existem. Portanto, diz o Espírito Santo: se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como na provocação do dia da tentação no deserto. Não endureçais o vosso coração. Queridos, quantas vezes ouvimos e não permitimos que aquela palavra que vem do Senhor, ela penetre no mais profundo do nosso ser. Quantas vezes nós temos ouvido palavras maravilhosas, como a que ouvimos hoje pela manhã, mas que não causam nenhum efeito prático na nossa vida, porque os nossos corações estão endurecidos, não geram frutos, porque um coração endurecido não gera fruto. É como aquela figueira que só serve para ser cortada e lançada no fogo. Assim é um coração endurecido. É muito importante, queridos, que nós estejamos encorajando uns aos outros a sermos fiéis ao Senhor. É preciso ser zelosos na comunhão, na nossa congregação. É preciso que uns aos outros permaneçamos fiéis a esta palavra. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção essa noite é que nós devemos perseverar na nossa fé. É difícil a caminhada cristã. É extremamente difícil ser um cristão zeloso nesse mundo de hoje. Muitos são os apelos, muitas são as iguarias do rei que são colocadas diante de nós, mas nós precisamos tomar uma decisão todos os dias, assim como fez Daniel. Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E esse é o nosso desafio, a cada dia, escolher não se contaminar, não fazer concessões, mas ser firmes na fé, obedientes em tudo. Com Deus não se negocia, irmãos. Com Deus a gente obedece. Não há meio termo, é se ensina ou não. Não há espaço para concessões. Porque o inimigo, ele é sujo. Ele é sagaz. Quando a gente faz uma concessão, a gente abre uma brecha sem tamanho na nossa vida e dá legalidade para que ele entre. E ele só entra para destruir. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Mas muitas vezes nós temos brincado de ser crentes. E ele entra com vontade, ele entra para nos destruir. Não dê espaço. Não abra brecha na sua vida. Não permita que o seu coração esteja endurecido. A fé não é uma boa obra que vai nos salvar, mas a fé é o meio pelo qual nós nos apegamos às promessas de Deus e nós permanecemos nesse relacionamento que Ele tornou possível para nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele tornou possível que voltássemos a ter comunhão com Deus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade
Ele é a vida. Não há nenhuma outra forma de chegar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Jesus Cristo faz essa ligação de volta. Mas Ele precisa encontrar em nós um coração fértil e não um coração endurecido. A palavra vai dizer que o Senhor quer tirar o nosso coração de pedra, o nosso coração endurecido, e Ele quer nos dar um novo coração, um coração de carne, totalmente voltado para o Senhor, totalmente disposto a obedecer, totalmente disposto a seguir no caminho que Ele indicar, que Ele mostrar. Nós devemos nos apegar aos ensinamentos de Cristo e cultivar essa fé e essa confiança nele. Devemos nos manter firmes em Cristo para que sejamos vitoriosos. Ou então nós viveremos no deserto do pecado, perdidos e sem fazer nenhum progresso espiritual. Tem pessoas que a sua vida cristã, ele parece que está caminhando sobre a esteira, na academia. Caminha 1 hora, 2 horas, mas ele não sai do lugar. Tem muita gente patinando na vida espiritual, porque o seu coração está endurecido. E um coração endurecido, ele não vai avançar na direção do Senhor. É preciso permitir que o Espírito Santo quebrante o nosso coração, para que as verdades do Senhor possam prevalecer em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Que os nossos pensamentos sejam levados cativos a Ele. O quarto ponto que eu queria trazer, a palavra de Deus, ela deve ter prioridade sobre todas as exigências da tradição ou da cultura. Nada está acima da palavra de Deus. Ela é verdade, ela é viva, ela é eficaz. Ela é a nossa bússola, é o nosso manual do Criador. Ali nós encontramos instruções para tudo na nossa vida. Precisamos ser fiéis a esta palavra. É um grande perigo duvidar da palavra de Deus por causa da dureza do coração. E quantos têm duvidado? A consequência de duvidar da palavra é vagar pelo deserto, é viver na incredulidade, de forma semelhante ao que aconteceu com aquele povo, 40 anos no deserto. E o pior do que vagar 40 anos no deserto, é não entrar no descanso do Senhor. Você pode vagar durante toda a sua vida, como aquele povo, e ao final, ficar de fora, porque você alimentou um coração endurecido durante toda a sua vida. Pelo orgulho, pela vaidade, pela incredulidade, pelo amor às paixões da carne. O homem tem se tornado escravo de si mesmo em nossa geração. E isso é um grande perigo. O homem tem estabelecido a si mesmo como o seu próprio Deus. Tudo é voltado para si, num pensamento altamente egocêntrico. Tudo o que se faz é voltado para que tenha a satisfação das suas necessidades, dos seus desejos. Quando, na verdade, tudo tem que ser para Ele, por Ele. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que escolheu nos amar, Deus que nos criou para a glória dEle. Aquilo que você tem feito na sua vida tem sido para a glória do Senhor? Você tem dado crédito às promessas do Senhor para a sua vida? É muito fácil, queridos, dizer que cremos. É muito fácil falar. Mas é difícil exercer essa fé. Porque às vezes vai doer. Às vezes vai ser incômodo.
Viver uma vida cristã de obediência a Deus exige de mim e de você renúncias. E muitas vezes nós não estamos dispostos a renunciar aos nossos prazeres, ao nosso bem-estar, aquilo que nos traz prazer, aquilo que nos dá uma falsa alegria, uma falsa sensação de conquista. Talvez a única coisa que você esteja conquistando é o deserto, como aquele povo, coração endurecido. Você quer entrar no descanso? Creia na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Quantas pessoas têm passado uma vida inteira orando por um parente, por um marido, por um filho, e não alcançam vitória? Talvez você leve 40 anos como aquele povo e você não alcance o descanso, não alcance seu objetivo, porque você tem alimentado um coração endurecido, um coração orgulhoso, um coração vaidoso. Crente vaidoso, orgulhoso, prepotente, que acredita em si mesmo, que acha que é a última Coca-Cola do mundo. Nós precisamos olhar para Jesus e aprender sobre humildade. Uma das coisas que mais me chama a atenção na história do Evangelho é quando Jesus, sendo Deus, sendo o Mestre, acompanhado por toda uma multidão, ele chega nos discípulos, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E estudando essa passagem, eu fui entender o contexto, o papel de lavar os pés das visitas quando chegavam nas casas era para o servo considerado mais inútil, que não tinha habilidade para nada. Aquele servo mais humilde é quem tinha essa incumbência de lavar os pés. E foi exatamente essa tarefa que Jesus chamou para ele. Tem lição de humildade mais clara do que essa, irmão? Está claro para você isso? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se humilhou, nos deu uma grande lição de humildade ao lavar os pés dos seus discípulos. Aquilo é didático, aquilo é um ensinamento para mim e para você. Muitas vezes tem pessoas na igreja que não querem fazer determinadas tarefas na igreja porque consideram coisas, sabe? Coração orgulhoso. Estão esquecendo que o trabalho que é realizado é para o Senhor. E para Ele não há diferença entre lavar os pés. Para Ele o que importa é que você esteja servindo com o coração na obra. Quem tem um coração endurecido não vai colocar o seu coração na obra, porque ele só quer aparecer, só quer estar em evidência. E a palavra de Deus diz que essas pessoas já receberam o seu galardão. Não endureçais o vosso coração. É preciso dar ouvidos às importantes lições que a história do povo de Deus nos traz sobre essa passagem lá no deserto. Precisamos entender que Deus não nos quer na escravidão, não foi para isso que Ele nos fez. O Senhor nos fez para a sua glória. E não existe glória na escravidão, irmãos. Não existe glória na escravidão. Deus nos chamou para sermos livres. Livres do pecado. Livres para adorá-lo. Livre para louvar. Livre para engrandecer o seu nome. Para isso, o nosso coração tem que ser totalmente quebrantado. Não há espaço para adoração a Deus em um coração endurecido. Havia um agricultor que vivia numa pequena vila, dependente da chuva para a colheita. Aconteceu que em um ano, após um período de seca intensa, ele começou a duvidar que as chuvas chegariam. Os seus vizinhos continuaram plantando, acreditando que no tempo certo Deus mandaria a chuva.
Mas o agricultor, com o coração endurecido pela decepção, ele parou de semear a sua terra. E quando finalmente as nuvens chegaram e a chuva começou a cair, o solo dos seus vizinhos estava pronto, e eles colheram uma abundante safra. Porém, o solo do agricultor estava vazio e estéril, pois ele não tinha semeado. Enquanto seus vizinhos celebravam, ele lamentava a sua incredulidade. Essa história ela ilustra o perigo de endurecer o nosso coração, o perigo de duvidar das promessas de Deus para as nossas vidas. Porque quando isso acontece, você vai ver os seus vizinhos, as pessoas ao seu lado, sendo abençoadas, e as coisas não andam para você. Tem pessoas que dizem assim: poxa, mas para mim dá tudo errado. Faz uma reflexão, veja como é que está o seu coração. Será que o seu coração não está endurecido diante de Deus? Será que você não tem vivido uma vida de desobediência? Quer ser desobediente e espera receber bênção? Mas aquele povo que foi desobediente a Deus, que vagou pelo deserto, eles não entraram no descanso. O Senhor oferece para mim e para você o privilégio da salvação, o privilégio de receber Jesus Cristo como Salvador e de viver uma vida ao lado dele. E nós temos essa oportunidade. Muitas vezes o nosso coração tem estado endurecido, fechado. E isso vai trazer uma grande dificuldade para que se estabeleça uma comunhão perfeita com o Senhor. Porque não existe comunhão entre Deus e um coração endurecido. É preciso quebrantar. É preciso permitir que o Espírito Santo de Deus quebrante a dureza do nosso coração. Às vezes nós estamos presos a conceitos desse mundo. E muitas vezes esses conceitos, eles têm tido um privilégio em relação à palavra de Deus. Tem sido mais importante. Às vezes nós temos defendido os nossos ídolos com mais veemência do que defendemos o Evangelho. Às vezes nós temos defendido o nosso político de estimação com mais veemência do que defendemos a palavra de Deus e o pregar o Evangelho. Qual tem sido a sua prioridade? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E se o seu tesouro for diferente da presença de Deus na sua vida, você está perdido. Você vai ficar de fora do descanso da terra prometida. E nós precisamos dizer isso com muita clareza, irmãos, para que ninguém caia no engano. Porque Satanás quer exatamente isso. Outro dia eu estava com um grupo de colegas do banco conversando, e um deles disse assim: que nada, meu irmão, a gente pode viver do jeito que a gente quer, porque a Bíblia não diz que Deus é amor. Se Deus é amor, eu posso fazer o que eu quiser e Ele vai me amar. Então eu não vou para o inferno porque Deus me ama. Infelizmente, Satanás tem colocado esse conceito nefasto no coração de muitas pessoas. É verdade, Deus é amor. A essência de Deus é amor. Ele é amor tanto a este mundo que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor. Deus quer salvar a todos. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. É preciso se apresentar diante de Deus com o coração quebrantado. É preciso aceitar a salvação que Ele oferece. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E nós não podemos esquecer isso. Deus é amor, mas Deus é justiça. E não queiramos estar debaixo da justiça de Deus, do juízo de Deus. Quando Jeremias pregava, chamava o povo ao arrependimento, e ele falava de forma muito clara que se o povo não se arrependesse,
aquele povo sofreria o juízo de Deus. Aquele povo escolheu virar as costas para Deus. Aquele povo escolheu a idolatria, a desobediência. Aquele povo sacrificou crianças. Enquanto o profeta pregava a palavra de Deus. Deus é amor, mas o juízo veio sobre aquele povo. O que nós vamos escolher? Desfrutar do amor de Deus ou do juízo? Não endureçais o vosso coração. Se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vocês estão ouvindo a voz do Senhor falando com você essa noite. O Espírito de Deus está falando com você. Não endureçais o vosso coração. Se apresente diante de Deus com o coração quebrantado. Ele quer fazer maravilhas. Assim como aquele agricultor que não preparou seu solo, nós também podemos perder a oportunidade de experimentar as bênçãos de Deus quando nós deixamos que o nosso coração seja endurecido diante das dificuldades. E hoje, mais do que nunca, é fundamental mantermos a confiança no Senhor e perseverarmos, sabendo que Ele sempre cumpre as suas promessas em nossas vidas. Que os nossos corações estejam sempre abertos para ouvir e obedecer à voz de Deus, porque Ele fala conosco. Que nós não estejamos apresentando dúvida ou resistência, e assim a gente possa experimentar o descanso espiritual que Ele nos oferece, assim como foi com Josué e Calebe. Eles não duvidaram em seus corações da promessa de Deus. Eles não duvidaram que, apesar dos gigantes daquela terra, o Senhor entregaria aquela terra em suas mãos. Quantas vezes hoje nós temos duvidado das promessas de Deus para nós? Quantas vezes nós temos deixado a incredulidade endurecer os nossos corações? Quantas vezes nós temos murmurados contra Deus? Porque nossa vontade não foi feita, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu planejei. Mas é importante abrir mão dos meus planos, dos meus sonhos, para viver os planos de Deus, os sonhos de Deus para a minha vida. Que o Senhor vai dizer: eu é que sei, os planos que tenho a vosso respeito são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A nossa esperança, o nosso futuro estão nas mãos de Deus. Se ouvirem hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Senhor quer tratar comigo e com você essa noite. Nós vimos que Jesus é superior aos anjos. Nós vimos que Jesus é superior a Moisés. Que Ele veio ao mundo para nos libertar do cativeiro do pecado. Nós vimos também que nós não devemos duvidar da palavra e das promessas de Deus por conta de um coração endurecido. E que urge a necessidade de perseverar na fé, que é uma marca da verdadeira conversão. A palavra do Senhor, ela deve ter prioridade sobre qualquer tradição ou cultura. Ela deve ser o nosso guia, a nossa bússola, a nossa luz, a nossa direção, o nosso consolo. E quando nós nos desviamos dela, nós ficamos vagando pelo deserto do pecado. Não queira isso para a sua vida. Não queira permanecer no deserto e, ao final, ficar fora do descanso que o Senhor tem preparado para mim e para você. Creia que o Senhor Jesus Cristo nos espera de braços abertos. E Ele quer encontrar a mim e a você com o coração pronto, entregue totalmente a Ele. É preciso que nós estejamos a cada dia fazendo as nossas escolhas. Há uma música que diz: todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Que nós possamos, a cada dia, apesar dos convites, apesar das ofertas, nós possamos escolher Deus. Muitas vezes vai ser o caminho mais doloroso, mais difícil. O Senhor disse que o caminho é estreito
mas é o caminho que leva ao descanso eterno que o Senhor preparou para nós. Queridos, que os nossos corações estejam quebrantados diante do nosso Deus. E que todos nós possamos entrar naquele descanso que o Senhor preparou para nós. E que possamos estar diante do nosso Deus, cantando aleluias, dando glórias ao Senhor, exaltando o nome daquele que é, que já foi e que será eternamente Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus Altíssimo, aquele que escolheu me amar e escolheu amar a você, aquele que criou um plano para que nós tenhamos a salvação, assim como Ele planejou tirar o povo do Egito, libertar. Ele planejou nos tirar do pecado e resgatar aquela comunhão que foi perdida quando o homem pecou e foi afastado da presença de Deus. O Senhor Jesus veio para nos levar de volta à presença do Senhor, a essa comunhão, a essa intimidade. E hoje nós podemos entrar nos Santos dos Santos, aleluias. Nós temos esse privilégio, um grande privilégio, de estar na presença do Senhor, livremente, nos derramando, nos quebrantando, chorando, cantando, louvando, alegrando o nosso coração, na certeza de que nós estaremos com Ele na glória, porque foi assim que Ele planejou. Quebrante o seu coração, eu quero orar nesse momento. E eu queria pedir ao louvor, assim, pregador é assim, né? Que cantasse de novo a música Entrega. Eu sei que ela foi cantada na hora errada, né? Era para depois, mas isso acontece. Mas a hora certa é agora. Nós vamos cantar essa música. E durante o canto dessa música, você terá a oportunidade de falar com Deus e fazer essa entrega total. Queridos, que não haja nenhum tipo de reserva, que tudo em você seja entregue ao Senhor. Todas as áreas da sua vida sejam entregues, sejam colocadas no altar de Deus. E que verdadeiramente você faça essa entrega diante do Senhor. Quebrante seu coração. Permita que o Espírito Santo tome todo o controle da sua vida, sem reservas. Vamos cantar. Faça dessa música a sua oração essa noite. Queridos, eu não poderia terminar sem fazer um convite a você que quer entregar a sua vida a Jesus. A palavra de Deus diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Há alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Sinaliza com a mão. Que o Espírito Santo esteja quebrantando os corações nessa noite. O Espírito Santo quer fazer algo novo na sua vida. Quero também convidar aquelas pessoas que querem consagrar a sua vida a Deus, se apresentando a Ele com o coração quebrantado, para realizar a sua obra. Dá um sinal também com sua mão, porque eu quero orar por você. O Senhor quer fazer grandes coisas no nosso meio. Mas Ele quer chamar pessoas que têm o seu coração quebrantado. Pessoas que abriram mão do orgulho, da vaidade, da incredulidade. E escolheram confiar totalmente no Senhor, entregar a vida a Ele, se dedicar à sua obra e entrar no descanso eterno. Vamos orar, feche seus olhos.
Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, diante de ti essa noite. Ó Deus, a tua palavra foi pregada. O pregador só pode ir até aqui, mas o teu Espírito Santo vai muito além. Que o teu Espírito Santo continue falando e que estas palavras continuem reverberando nos corações, nos ouvidos, gerando frutos, Pai. Frutos de conversão, frutos de comunhão, frutos de entrega de vida, frutos de quebrantamento de coração, Pai. Que a tua igreja, Senhor, faça como está dizendo a música, que a tua igreja se entregue totalmente ao Senhor. Que possamos viver os milagres do Senhor no nosso meio. Que possamos ver o teu sobrenatural sobre nós, Senhor. Pai, que nós possamos ver os teus milagres acontecendo, porque tu és o mesmo Deus, porque o Senhor não mudou, porque o teu poder não mudou. O Senhor continua fazendo milagres hoje. Tu és o Deus que pode todas as coisas, tu és o Deus todo-poderoso, tu és soberano, Senhor. Nós colocamos esta igreja nas tuas mãos esta noite, Senhor. Oh Deus, faz algo novo entre nós, no nome de Jesus. Faz algo novo em nossas vidas, Senhor. Renova as nossas mentes, renova os nossos corações, Pai. Que sejam corações entregues a Ti, que sejam corações quebrantados, que caia por terra todo orgulho, toda vaidade, toda prepotência. Que caia por terra todo egoísmo, Senhor. Queremos entregar a Ti os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas finanças, os nossos empregos, os nossos negócios. Pai, toma posse nessa noite, em nome de Jesus. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó Deus. Faz o Teu milagre entre nós, ó Pai. Ó Deus, que haja cura, Senhor. Oh, Senhor, que haja transformação de vidas, que hajam vidas restauradas, que hajam casamentos restaurados, que hajam relacionamentos na família restaurados, em nome de Jesus. Faz algo novo, Senhor. Faz a Tua obra no meio de nós, ó Pai. Oh, Deus, nós queremos a Tua presença em nosso meio, ó Deus. Oh, Senhor, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus, reconhecendo que nós dependemos de Ti, ó Deus, que nós precisamos de Ti, que nós não somos absolutamente nada sem Ti, Pai, mas a Tua palavra diz que em Ti nós somos mais que vencedores, porque é o Senhor quem nos dá a vitória, no nome de Jesus. Oh, Pai, reveste-nos com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, até que não haja mais espaço, Senhor. Toma, Deus, todos os espaços do nosso coração, na nossa vida. Oh, Pai, toma o comando, toma o controle, Senhor. Toma as nossas vontades, arranca as nossas vaidades. Pai, arranca de nossas vidas tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão e a nossa intimidade contigo, meu Deus. Senhor, nos permite caminhar na direção da santidade, que sejamos um povo santo, porque Tu és santo. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E nós nos rendemos diante de Ti nessa noite, Senhor. Oh, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença conosco. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações, Senhor. Continua falando, meu Deus. Ó Pai, que a Tua palavra possa gerar frutos nas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, ser árvores frutíferas. Ó Pai, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. Ó Deus, que a Tua luz esteja brilhando em nós. E que nós possamos refleti-la para esse mundo em trevas, no nome de Jesus. Fica conosco, toma-nos em Tuas santas mãos. E nós entregamos a nossa vida. Nós vamos continuar.